Rô, namastê. Tudo bem? Bom, vamos esperar um pouquinho aí, né? Hoje eu abri a sala um pouquinho antes e foi engraçado que na meditação eu comecei tão em ponto e minha tia entrou, várias pessoas entraram e eu não falei com ninguém. A gente terminou tão em paz que só encerrei assim. Achei. Depois eu pensei, nossa, eu nem falei com ninguém. Gourinha estava presente. Então vou esperar um pouquinho, são 8h20 agora. Né? Andréia, gratidão por estar aqui presente em todas as atividades, firme e forte, que bom. Isso é muito bom. A gente vai esperar um pouquinho. Infelizmente, o nosso bate-papo hoje vai ser um monólogo meu, mas eu gostaria que vocês interagissem, tendo dúvidas ou até algum ponto que para melhor esclarecimento, né, ou que vocês até possam ter mais informação para trazer, né? A minha primeira convidada seria a Dani. E a Dani é uma amiga que eu conheci no momento que eu tava lá no Ashra. Eu vivi, Andréia, não sei se eu te contei isso, mas eu vivi um período num Ashra em Búzios, aqui no Rio. E a Dani eu conheci lá e ela vive 6 meses aqui no Brasil e 6 meses na Índia, né? Mas ela tá justamente num trabalho de tradução de um evento lá da Índia, né, para as pessoas aqui no Brasil. Então, é justamente nesse horário de, acho que de 7h30 às 9, alguma coisa assim. E ela não vai estar presente hoje. E acho que lá para maio a gente vai tentar marcar esse encontro. Ah, sim, ótimo. Verdade. Aline, seja bem-vinda. Tô aqui falando do meu monólogo, que vocês vão me aturar novamente, falando sozinha, mas eu quero a participação de vocês para que a gente faça esse bate-papo funcionar, né? O meu estudo de filosofia mesmo do yoga começou bem mais recente, foi em 2016, bem superficial, e 2017 que eu fiz a formação, né? E, enfim, eu tenho um traço que eu não sei se eu falei muito bem na semana passada, mas eu vou repetir de qualquer maneira, que é justamente a gente simplificar as ideias. É assim que eu consigo entender as coisas, sabe? Eu tenho que ler, reler, ouvir daqui, ouvir dali e às vezes eu sinto que as pessoas se distanciam um pouco do yoga e de outras coisas porque não chegou direitinho para elas, não direitinho receita passo a passo, letra a letra, mas é a compreensão, né? Então eu falo que isso é tipo a tradução das coisas, né? Não só do inglês ou do sânscrito, mas no português mesmo, né? E eu acho que às vezes a gente precisa de esmiuçar um pouco as ideias com mais simplicidade. Então, eu dei uma estudada na história, né, do yoga e em vez de trazer a Dani, né, que ela não pôde vir, para falar da experiência, eu queria que ela falasse isso, né, de como essa filosofia foi aplicada lá, como eles vivem lá e o que ela sente aqui, como as pessoas que praticam yoga e tudo mais, né, vivem aqui. E eu acho que seria muito pertinente com o nosso objetivo, em algum momento vai acontecer, né, e eu tô tagarelando um pouquinho pra dar mais tempo para as pessoas entrarem.
Então, por isso eu tô sendo mais redundante também com as ideias, tá? E aí, se vocês tiverem que se preparar e tudo mais, vão se acomodando aí, né? E em algum momento a Dani vai vir e vai contar essa experiência dela lá na Índia. E ela é um máximo, assim, um personagem incrível que me inspirou bastante também. E aí, sobre a minha pesquisa, assim, da história, eu fucei alguns sites, né, pra ter clareza do que, assim, até certeza do que eu tava falando, do que eu tinha lido, né, às vezes o que a gente tem nas nossas apostilas e nos livros é sempre o mesmo formato de fala, né, e aí eu acho que isso complica pra minha compreensão. E o objetivo é justamente esse, a gente falar em palavras mais simples e diferentes, né? Eu gosto muito de exemplificar e criar simbolismos aí para as coisas. Então, é nessa nossa pegada a história, né? Eu dei uma ensaiada antes e eu parecia uma doidinha falando com, com os armários, assim, os espelhos e, tipo, falando umas coisas engraçadas. Eu fiz até um esqueminha que em algum momento eu acho que eu vou mostrar, porque também pra mim ficou mais didático. Eu tô aqui com o meu roteirinho. Ah, eu tenho que falar. Hoje tá estreando também, né, o nosso bate-papo aqui. E esse material do bate-papo, ele vai pro blog, né, um blog do Google, o Blogspot, e é yogaclub.blogspot.com. Goutran, seja bem-vindo também aí, firme e forte nas nossas atividades. E o blog eu já coloquei o texto, tá? É o mesmo texto que tá aqui com todas as modificações que até o momento da minha postagem eu fui revisando e tudo mais. Isso é bem novo pra mim, tudo isso. Então, o blog tá lá na mesma proposta, né? A ideia também ampliar o blog e a gente explorar bastante o yoga com a ciência, né? O que está sendo dito aí, comprovado pela nossa ciência ocidental. E, enfim, reflexões. Tem muitas coisas que estão aí no planejamento do blog que eu vou montando ele aos pouquinhos. E o bate-papo do Yoga Club vai entrar às segundas-feiras. A ideia é que seja depois, né? Aí vamos ver se eu vou ter essa capacidade de redigir tudo do encontro depois, ou se vai ficar para a próxima semana. Mas isso a gente vai organizando aos pouquinhos mesmo. Tô só estruturando na minha cabeça ainda. E então, mas já tá lá, o texto já tá lá, como eu não tenho, né, uma outra pessoa aqui pra calar minha boca de vez em quando. Ah, sim, esse horário tá bem complicado, bem congestionado a internet, né? Tudo bem se vocês precisarem sair, entrar. Eu imagino que vai ficar gravado e, enfim, aí vocês podem pegar depois e tudo mais, ou acompanhar lá no texto do blog. Essa também é a sacada, né? Porque tudo que eu falar aqui vai estar mais organizado lá no blog. Então, qualquer coisa também, eu coloquei os sites que eu aprofundei também a minha leitura e, enfim, vocês podem dar uma checadinha lá, tá? Eu já vou começar, gente, porque, né, já são 8 minutos, eu sou bem pontual e a gente já passou aqui bastante, né? E tem muita coisa pra falar e eu não quero me estender demais, né, muito além de meia hora. Então, uma breve história do yoga. Vou tentar contar como se fosse uma historinha mesmo, né? O yoga é uma filosofia milenar. Mas de onde sai essa filosofia, né? Sai das escrituras sagradas chamada Vedas. São 4 Vedas. Esses Vedas, eles descrevem rituais e cantos, mantras, né? De como eram praticadas as religiões antigamente, muito antigamente, né? São datados os Vedas, acho que junto com a formação da escrita, né? Então,
A datação que a gente tem é de 1500, mas provavelmente o conhecimento já estava aí rodando, né? Falam que o conhecimento indiano está rodando aí desde 5.000 anos, né? Desde há 5.000 anos. E, enfim, esses 4 livros que têm uns nomes bem diferentes, né? Num dos sites que está lá no blog tem discriminadinhos os nomes, caso vocês se interessem. Eu não vou ficar presa assim a nomes, mas sim a ideia, né? Então, desses 4 Vedas, as pessoas vão estudando a filosofia que é passada mestre para discípulo, né? E aí elas vão se estruturando em formas de pensar essa filosofia, em formas de também transmitir essa filosofia, como a gente está fazendo aqui, né? Como o nosso professor de formação, Rô, que está aí, né? Passa de uma outra maneira. Então, nessa brincadeira aí surgiu várias religiões baseadas nessas escrituras sagradas, né? O budismo e o hinduísmo são 2 exemplos, né, que são bem marcantes assim desses exemplos. E do hinduísmo, o budismo fica lá pro Tibete, pra China, né? Vai lá para esse canto aí mais oriental ainda, e a Índia fica com o hinduísmo. Só que é um hinduísmo completamente plural, a Índia é muito plural, né? Eu vou abordar isso aqui um pouco mais à frente. Desse hinduísmo, tem 6 escolas. 6 escolas. Oi, Ana, prazer, a gente está começando, seja bem-vinda. Né? Tô aqui falando dos Vedas que originaram o hinduísmo, e o hinduísmo são 6 sistemas filosóficos, 6 escolas filosóficas, né? Que também vão pegar a filosofia dos Vedas, já traduzida em hinduísmo, e vão dar a sua interpretação, a sua maneira de vivenciar essas filosofias, né? De ver o mundo, de enxergar o mundo. Dentre essas 6 escolas está o yoga, tá? Então, o yoga é uma das escolas do hinduísmo que vem dos Vedas. E aí, os livros que foram escritos baseados nessa filosofia que permeia o yoga são principalmente o Bhagavad Gita e o Yoga Sutra de Patanjali, né? O Bhagavad Gita, ele traz as lilas, né? As fábulas, as experiências de Krishna como ensinamentos, né? Como parábolas e, enfim. E ele aborda o yoga em seus 3 pilares, né? Quais são esses 3 pilares? Karma Yoga, que é o yoga da ação, a sabedoria e a devoção, né? Então, esses 3 pilares estão bem descritos, bem ensinados no Bhagavad Gita. Que o Bhagavad Gita ele já é uma síntese de um livro, ele é um capítulo de um grande livro. Então, a gente, quando trabalha yoga, a gente se restringe a essa condensação, né, do Bhagavad Gita e dos Yoga Sutras de Patanjali. Tem outras, o Hatha Yoga Pradipika e tudo mais. Mas aí isso daí também vem um pouco mais à frente. Eu tô lá atrás ainda, né? Quando 300 anos antes de Cristo vem o Patanjali e ele pega esses ensinamentos do Bhagavad Gita e coloca em sínteses, que são sutras. Sutras representa isso, ideias sintetizadas, né? E ele organiza o pensamento filosófico do yoga, porque estava muito perdido. Isso acontece muito, né? Uma filosofia que é praticamente passada boca a boca, né? Cada um vai entendendo o livro a partir do que entendeu, do que ouviu, né? Então, chega uma hora que ninguém mais entende nada, né? Então, fica cada um fazendo alguma coisa. Dessas algumas coisas vão saindo novas escolas, né? E aí o Patanjali, ele, peraí, vamos arrumar tudo isso e vamos pegar a essência do yoga, porque tá faltando essência. E aí ele escreve os sutras, né? Tem várias traduções, enfim. Lá no blog tem 2 tradutores que escreveram traduções e reflexões bem interessantes. Enfim,
Isso já lá em 300 a.C. Aí vai passando o tempo, né? As pessoas vão praticando yoga, né? Era uma prática muito meditativa, era uma prática filosófica e uma ascensão espiritual muito intelectual e meditativa, contemplativa. Né? A parte física, as pessoas não davam tanta importância, não tinha um conhecimento do porquê o cuidar do corpo, né? Existia até uma linha muito radical que existe até hoje na Índia, tem os sadhus, eles não valorizam nada do corpo, eles não cuidam nada do corpo, né? Como forma de desapego mesmo da matéria. E naquela época também, se duvidar, muito mais, né? Muito mais pessoas seguiam essa linha, né? Que é chamada os ascetas, né? Os ascetas radicais, que são completamente desapegados da matéria. E aí, né, as pessoas vão vivendo lá, estudando yoga e evoluindo e tudo mais, se desenvolvendo espiritualmente e pessoalmente, até que começa a Idade Média, começa o culto ao corpo, né? A gente tem aí o humanismo, né, umas escolas também filosóficas que vão valorizando o corpo aqui no Ocidente, né, fazendo um pequeno paralelo. E aí a gente vai entendendo que o corpo é muito importante. Lá na Índia surge com o pensamento tântrico, né? A filosofia tântrica, ela valoriza a materialidade do corpo, né? A corporeidade dos seres, né? Tem valor, esse mundo aqui material tem valor, a gente não tem que jogar ele fora e só cultuar a mente e espírito. E aí quando os estudantes, os conhecedores de Tantra, eles encontram o yoga, eles começam a casar e falam, caramba, olha isso aqui, tem esse cuidado do corpo aqui no yoga, tem esse tal de Hatha Yoga aí, olha, como é que é isso aí? Vamos explorar. E aí eles vão explorando o Hatha Yoga, né, que o Hatha Yoga está o conhecimento de cuidado do corpo e da respiração, que são as posturas, né? Posturas que o quê? Eram usadas só de meditação, né? E a gente sabe, né? Os instrutores e professores falam muito de que o yoga é uma meditação. A prática que a gente tem hoje é uma meditação ativa, digamos assim, né? Porque a gente está em movimento, até quando a gente está num super movimento, né? Tem uma intenção meditativa ali, né? Você estar completamente presente para seguir aquele ritmo, respiração e movimento, né? Senão você perde tudo aí. E quando você faz a estabilidade na postura também, né? A gente fica como? A gente não pode pensar em outras coisas, a gente tem que estar ali contemplando o nosso corpo naquela postura. Então, o tantrismo, ele valoriza muito isso. E como o corpo, quando você faz alguma atividade, você libera serotonina, você fica feliz, isso vai motivando as pessoas a movimentarem o corpo. E aí você vai desenvolvendo esse lado que vai popularizar o yoga. Eu acho que, né, nessa fase e agora também é o que a gente mais tem. Essa valorização das posturas, né? Então, beleza, eu tô lá no encontro com o Tantra, né? Então, as posturas de yoga são desenhadas, são faladas mais, né? Os monges fazem outras posturas que não só sentada, né? E vão entendendo yoga de uma outra maneira, né? E aí tem o Hatha Yoga Pradipika, que é mais focado nessa prática física, né? Os Yoga Sutras de Patanjali quase não falam das posturas, é muito da filosofia, enfim, né? E da sua reflexão sobre isso, do autoconhecimento, né? E da meditação para você alcançar a autorrealização. E aí eu coloquei aqui uma partezinha mais curiosa, assim, da sociedade da Índia, assim, um desenho mais ou menos da sociedade da Índia, né? Porque me ajudou a entender o que é tão restrito, né? Por que as pessoas não tinham tanto acesso, por que
esses conflitos aí de que para haver conflito de ideias no yoga e se perder e depois voltar, né? A sociedade indiana é uma sociedade de castas. Primeiro que é uma região muito grande, que tem muita diferença, né? Então, cada região vai ter a sua prática, vai ter a sua compreensão dessas filosofias, né? Se de 4 livros sagrados saem vários sistemas filosóficos, desses vários sistemas filosóficos saem mais, né? Então, imagina a pluralidade que não é. E aí, essa sociedade de castas limita o acesso ao conhecimento, né? Só os nobres podiam ter acesso ao conhecimento, só os brahmanes que iam para os monastérios e tudo mais, né? Como o Buda, né? O Siddhartha, ele era um príncipe, né? E aí ele renegou a vida de nobre, foi pro monastério também e se iluminou lá nos 8 dias, eu acho, 8 dias de meditação, eu acho. É muito bonita essa história, eu tinha anotado pra colocar aqui, mas eu acabei esquecendo, gente, desculpa. Mas é uma história muito bonita, que ele fica meditando na árvore, embaixo da árvore, e tinha uma ideia de ser monge, você negar o mundo, né? Então você não tinha que ir sutilizando a sua alimentação, que é quase nada, acho que ele só comia o que caía da árvore, e tava super fresco, né? A fruta que caiu da árvore, não podia comer mais nada, e não podia ter conforto nenhum, e enfim. E aí ele sai para uma caminhada, ele escolhe uma árvore para sentar e meditar, a árvore de Bodhi, e aí ele tem a ajuda de um menino que leva uma sopinha de arroz para ele diariamente. Tem uma mulher que leva feno para ele sentar mais cômodo. E eu gosto muito dessa história por conta disso. E aí ele volta, né? Quando ele volta pro monastério, ele ainda sofre uma certa rejeição porque ele não seguiu o desapego que deveria ter seguido, né? Mas depois ele fala seu conhecimento, né? A compreensão de mundo. Então, é muito bonitinha essa história. Depois eu vou ver ela direitinho e posso colocar um link ou colocar em algum post aí. Enfim, pra vocês verem, né? Mas falando disso, de que as pessoas tinham pouco acesso ao ensinamento, ao conhecimento, né? E ao pensamento. E isso a estrutura de castas tem até hoje na Índia, né? Só que as castas foram se ampliando, a quantidade de castas, foram mesclando e aí criando novas castas, o que dá uma pequena mobilidade social aí. E aí a gente entra, né? Já tô pulando bastante assim o tempo, né? Tô dando vários saltos. A gente entra lá no século XIX, né? No imperialismo inglês, que é muito engraçado. Eu li num site de que era amigável. O imperialismo inglês foi muito amigável. Foi amigável porque os governantes foram mantidos, os indianos lá, os marajás foram mantidos e os ingleses estavam só fazendo vários acordos ali com eles e tudo mais, mas a população como, né? Sofrendo, ralando e perdendo tudo pra Inglaterra. E aí a gente tem Gandhi, né? Gandhi que estudou direito, ele era filho de comerciantes, então assim, isso para ilustrar a questão das castas já mesclando, né? Que já foi, nossa, quanto tempo que foram mesclando. E aí ele tem direito a estudar, né? E se eu não me engano, acho que ele foi pra Inglaterra estudar, né? E aí ele volta e vai defender, lutar, né, pela liberdade do seu país e pela liberdade do povo que estava sendo praticamente escravizado, né? No imperialismo amigável. E aí... E é interessante porque Gandhi usa o pensamento filosófico indiano da não violência, né? Que está aí permeando o yoga, um dos primeiros princípios.
E isso eu acho que chama muito atenção para a Índia. Eu acho que isso chama muito atenção do mundo para a filosofia indiana, que é diferente da ocidental, que é vamos fazer guerra para gerar paz, né? E ele vive a paz para ter a paz. Então, mesmo buscando, né, requerindo seus direitos. Então, chama muito atenção. E aí, lá no final, acho que, deixa eu ver aqui a data, é no final do século XIX. Em 1893, tem a Conferência das Religiões nos Estados Unidos e o Swami Vivekananda vai representar a Índia, vai falar sobre o hinduísmo, né? Também é um outro ponto importante. E aí eu vi uma história muito bacana, porque é como se essa aparição que em vários lugares que eu li, essa aparição do Vivekananda parecia algo assim fantástica. Tipo, é agora que foi o boom, né? Todo mundo quer saber da Índia. E aí eu vi uma história que, não, ele chegou lá e não quer saber. Ninguém mais queria saber do que estava acontecendo na Índia. Né? Isso no final do século XIX. Quando a gente vira a sociedade, né, o boom da Revolução Industrial, a gente tem o boom do desenvolvimento tecnológico e a gente tem o boom do, tipo, vamos trabalhar, vamos produzir, esse contexto de só ficar na matéria, produz, trabalho. Até que lá pra década de 50 começa a se vender estilo de vida, né? Eu acho muito irônico algumas coisas, tipo a Inglaterra colonizar lá, forçar o inglês, aí depois a Índia vem, porque fala inglês, colonizar culturalmente o Ocidente, né? Os Estados Unidos vender estilo de vida, começar a vender muito estilo de vida, depois outros estilos de vida vão rompendo, né, com essa ideia, enfim, criada aí. Então eu gosto dessas ironias assim que a gente vai observando no meio do caminho, tudo numa busca do equilíbrio, né? E aí esse estilo de vida que é mecanizado é um estilo de vida para você consumir os produtos da Revolução Industrial, né? Que precisa de mercado. Também precisa de gente produzindo, né? De gente bem financeiramente e mentalmente para consumir, né? E aí começa a se falar de bem-estar, né? Tem toda a estrutura patriarcal, que a mulher fica em segundo plano, então o que vai fazer com essa mulher em casa, né? Com toda a tecnologia, então vai se vender bem-estar para essa mulher também, né? Se torna um produto e tudo mais. Então, nesse momento, a medicina também dá uns avanços, né? Então, tudo isso vai se confluindo para falar sobre bem-estar, sobre o cuidado do corpo. E lá para perto de 60, né, 1956, 8, alguma coisa assim, o yoga começa a ser mais visto, né? Alguns mestres começam a vir para os Estados Unidos, como Paramahansa Yogananda, Pattabhi Jois. Eu não tenho certeza se Pattabhi Jois veio para os Estados Unidos, né? Mas vários mestres vieram, fizeram palestras, mostraram, né, o que podem fazer com o corpo. Então isso foi o chamariz do yoga, né? O que a gente pode fazer com o corpo? Olha, a gente pode controlar o nosso batimento cardíaco, né? A gente pode ficar horas com a cabeça para baixo e as pernas para o alto. A gente pode fazer uma coisa super contorcionista, né? E essas pessoas, Pattabhi Jois, que surge o Ashtanga Yoga, que é aquela série que é bem conhecida hoje em dia, né? É uma série, um sequenciado aí bonitinho. São 6 séries e tudo mais. Na semana que vem a gente vai ter um professor de Ashtanga para falar um pouco mais da prática e da filosofia também. O Iyengar, né? O Iyengar, ele dá aula para um violinista suíço que já estudava yoga com Krishnamacharya, e aí o Krishnamacharya fala, vai praticar com o Iyengar. E ele conhece o Iyengar, ele começa a trazer o Iyengar para umas palestras lá na Suíça e tudo mais. E ele vai difundindo
o yoga, né? Mas o Iyengar nunca saiu, assim, ele nunca se mudou, né? Ele vinha só fazer uns trabalhos para essas bandas e voltava lá pra Índia. E aí, enfim, foi se disseminando, né? E Iyengar, Pattabhi Jois, Desikachar são discípulos de Krishnamacharya. E Krishnamacharya foi uma dessas pessoas também que falou assim, caramba, o yoga tá se perdendo. A gente precisa amarrar aqui na filosofia, né? Um pouco que o Pattabhi fez atrás e tudo mais. Então, nós que estudamos hoje em dia, né, estudamos baseado no Krishnamacharya e Patanjali, né? Eu tô até aqui com umas anotações do livro Desikachar, que é filho do Krishnamacharya. Né? Esses nomes são confusos e a gente só repetindo várias vezes para entender, mas eu tô tentando trazer aqui de maneira bem simples essa contação aí da história. Né? Espero que vocês estejam acompanhando e entendendo. Qualquer coisa manda aqui que eu corrijo ou retifico, vejo o que eu posso melhorar aí no diálogo. E aí, o que é interessante, né, que o yoga ainda tem o chamariz pelo corpo, né, aí a ciência começa a falar, peraí, gente, tá todo mundo fazendo essas coisas, coisa louca, né, meditação e enfim, o que é isso? E a ciência vai estudando e vai comprovando os benefícios. Os benefícios, assim, relacionados à atividade física, eles são bem até óbvios, né? A gente já compreende de maneira muito, muito direta, né? O movimento do corpo vai produzir serotonina, adrenalina e tudo mais, né? Mas existem os benefícios para além disso, né? A gente está vendo muito nesse momento do mundo a relação do yoga com a imunidade, né? Porque tá uma pandemia aí de um vírus e sabe-se que quem está com baixa imunidade está no grupo de risco, né? Não importa muito a sua idade, não importa muito seu credo e seu estilo de vida. Então, quando a gente debate sobre isso, eu ainda não sei exatamente, mas eu tenho visto muitos estudos falando de que uma prática de yoga, 1 hora de yoga, 1 hora e meia, uma vez aumenta a imunidade, pelo menos a imunidade de resposta rápida, né? Que é os primeiros soldadinhos que vão lá combater os vírus. Em 1 hora de prática, 1 hora e meia, né, de yoga e meditação também tem seus resultados bem semelhantes. Então, existem benefícios aí que tem muito estudo para acontecer, né? Tem muito estudo para revelar o que de fato tá acontecendo. Na minha humilde opinião, assim, como adoradora da prática, eu vejo que uma das diferenças, né, assim, de outros exercícios é a integralidade, né? Da consciência mesmo corporal e respiratória e do processo meditativo quanto movimento, né? Então, eu acho que aí tá alguma sacada que a gente pode desvendar o que vem, né? Porque o processo meditativo, o estado de meditação que leva para essa regeneração celular, né? Enfim, hoje não é sobre isso. Foi sobre a história do yoga e a gente tá lá na década de 60, né? E aí eu também trouxe aqui a questão dos hippies, né? Ajudaram muito a disseminar o conhecimento de yoga, né? A sua filosofia, da sua maneira, claro, né? Mas, por exemplo, a linhagem dos Hare Krishnas, dos Vaishnavas, tem um boom nos Estados Unidos nessa época, né? Na década de 60. E também vários ashrams, né? Vão surgindo aí nos Estados Unidos e as pessoas vão tendo mais e mais contato com a filosofia indiana, que, como eu falei, como tudo tem uma origem, né,
quase a mesma, né? A mesma, só foi se disseminando, mas já tem tanto tempo que foi se disseminando que há diferenças. Mas é a mesma origem, então os pensamentos são muito semelhantes. É uma questão realmente de imagem, de como você vê aquela imagem, de trejeitos e diferenças ritualísticas, diferenças de intenção de cânticos. E tem aí uma rica diversidade, né? E cada um vai encontrar, né? Quem tem interesse, assim, por essa filosofia vai encontrar os rituais que mais lhe agradam, né? Aqui no yoga a gente trabalha bem a neutralidade, né? Não tantos os rituais para os deuses, né? Mas os rituais para conosco mesmo, né? Que é o nosso autoconhecimento, que é o nosso autocuidado, né? Que é a nossa atenção. Dani, valeu, gratidão. Então, deixa eu ver aqui o que tá faltando, gente. Eu acho que é por aí. Eu gosto dessa linhagem aqui que eu falo muito nas minhas aulas, né? Que os movimentos, uma das coisas interessantes também do yoga, da integralidade do yoga, é que existe uma exploração dos movimentos, né? Com muito cuidado, com muito respeito ao corpo, mas de se fazer todos os movimentos que são possíveis, né? Do corpo, assim. Numa ideia de que se tem possibilidade de se mover, eu vou fazer. Né? Se eu não fizer, vai ficar travado e eu vou perder aquele movimento, né? E aí a gente vê essas doenças do envelhecimento, né? Artrose, artrite, que está muito ligado a essa falta de mobilidade, né? Mas também o mesmo cuidado com o excesso de mobilidade, né? Então também trabalhar a força muscular. E aí isso que dá essa integralidade. Você trabalha a força muscular, é só o conceito que a gente pode traduzir da calistenia, né, que é a autossustentação do corpo, o autocontrole do corpo. Eu adoro calistenia, assim, se vocês forem pesquisar vídeos de pessoas que praticam calistenia, é incrível, eles num postezinho assim, se sustentando de lado, paralelo ao chão e fazendo vários movimentos com controle, né? Eu acho muito interessante e tem muito a ver com o yoga. Então, muitas coisas aqui no Ocidente já foram irrigadas com essa base de pensamento ligadas ao corpo, né? Por exemplo, o próprio Pilates, até queria que a Vivian tivesse aqui, né? Que é com quem eu trabalho, ela dá o Pilates. E o Pilates, o Joseph Pilates, ele estudou yoga, né? Eu não sei quão profundo ele estudou yoga, mas ele desenvolve o Pilates e os aparelhos e tudo mais baseado nos conceitos da respiração, do controle corporal, da consciência corporal, né? Que é estudada no Hatha Yoga, na prática dos asanas, das posturas do yoga e da respiração. Né, o poder terapêutico, né? Então, assim, isso por mais que muito experimental, por mais que muito uma questão de sensação, que as pessoas podem falar que é efeito placebo e tudo mais, mas existe um resultado de quando você é alguém no início da prática e de quando você é depois da prática. Existe uma diferença aí, né? Nessas duas pessoas, a pessoa que entra e a pessoa que sai. E isso é notável, né? A pessoa pode nunca ter praticado yoga e ela vai sentir bem depois. Então, é uma questão da gente realmente entender e buscar conhecimento, né? E unir as duas ciências, né? Se fala muito de que yoga é ciência, mas a ciência indiana, a gente vai chegar também um dia para falar da ciência indiana, e a ciência indiana, ela como é que dá o nome disso? Intuitiva, né? Ela é intuitiva. A medicina chinesa também, toda a anatomia da medicina chinesa foi desenhada intuitivamente, né? E hoje a nossa ciência ocidental, quando você vai comparar a anatomia da medicina chinesa, tem pouquíssimas diferenças, assim, tipo, e na medicina chinesa tem mais detalhes, né? Então, é interessante, né?
E a medicina indiana segue essa mesma linhagem, né? De medicina intuitiva e tudo mais. Então, as posturas chamam muito a atenção, né? Trazem bem-estar rápido, e são a porta de entrada para o estudo da filosofia, né? Como eu falei aqui, o intuito é a gente entender a filosofia de maneira mais simples, né? Quem quiser fazer um aprofundamento, saber todos os nomes em sânscritos e tudo mais, e virar um mega estudioso da filosofia indiana, terão outros profissionais que vão seguir essa linhagem. A ideia do Yoga Club é a gente ter um bate-papo bem informal mesmo sobre o que é, né? E eu acho que as perguntas que me mandaram eu consegui responder de maneira, não sei se tão sintetizada como eu gostaria, mas espero que tenha ficado claro, né? Tem alguma dúvida? Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Achou que ficou faltando alguma informação? Eu vou mostrar aqui, enquanto vocês vão escrevendo aí se tem dúvidas, o esquema, olha, só porque eu fiz agora, um pouquinho antes de começar mesmo, né, os Vedas, aí sai aqui pro budismo, as linhagens de budismo também, que existem várias, vem aqui, né, pro hinduísmo, aí as 6 escolas, o Sankhya, se fala muito de Sankhya e Yoga porque eles têm uma proximidade muito grande, o Sankhya está muito ligado à filosofia puramente dita, né, o estudo intelectual e contemplativo, e o Yoga ele abre um leque um pouquinho mais, é porque eu não queria tapar minha boca e eu não consigo ver. E aí, ó, do Yoga vem, eu coloquei o Bhagavad Gita, né, do Bhagavad Gita a gente tem os 3 pilares que são trabalhados no Bhagavad Gita. Patanjali utiliza muito esses 2 pilares, né, a sabedoria através do estudo e o yoga da ação, como você vai praticar essa sabedoria, como você vai praticar esse estudo, né, esse autoestudo. O Bhakti Yoga da devoção é a maneira presente de você realizar, né, a sua ação. A gente pode falar assim, se for tirar o conteúdo devocional assim a deuses, né, enfim. Então, aí vem Patanjali, eu fiz aqui a arvorezinha, né, eu gosto de desenhar os 8 passos de Patanjali, deixa eu chegar mais pertinho, como uma árvore. Eu vou falar na semana que vem dos 8 passos de Patanjali, por isso que eu não abordei tanto hoje, né, e foi bom porque já estamos no tempo, já são 9 horas, e deixa eu ver, me perdi, cadê minha arvorezinha? Tá aqui. Aí, o Tantra, né, que vem trabalhar bem o corpo, que explora bem o corpo, desenvolve bastante o Hatha Yoga, né, o Hatha é sol e lua, é expansão, contração, é yin yang, né, as posturas são muito desenhadas, você abre, depois você fecha, ou você fecha, depois você abre, né? A compensação de posturas, uma coisa que muitos trabalhos ocidentais de corpo a gente não faz, né? A gente trabalha vários grupos musculares separadamente e não faz a compensação. Quase ninguém faz o alongamento depois da academia, né? Então, enfim, é uma crítica que, enfim, entre parênteses e jogado fora. Aqui tá o Hatha Yoga, né? Opa, vamos lá. Aí tá. Aí vem o Vivekananda lá nos Estados Unidos. Gente, eu devia ter feito espelhado, né? Caramba. Vocês estão conseguindo entender? O Vivekananda que vem falar da filosofia, né? E lá, Krishnamacharya tá desenvolvendo esses discípulos. Eu li rapidamente a história dele no blog e tal, o link para esse site que tá com uma história muito bonita, assim, muito bem escrita sobre a vida de Krishnamacharya, né, de que ele foi convidado para dar aula numa escola de nobres, alguma coisa assim, e aí ele pôde realmente se envolver e desenvolver o conhecimento yoga,
que tava também perdido, e ele provavelmente estava se coçando, assim, meu Deus, esse mundo, eu quero trabalhar com a filosofia mais pura, cadê? E aí chegou essa oportunidade, e dali ele vai desenvolvendo os seus discípulos, né? E desses discípulos vão vindo o Iyengar, né? Eu falo muito do Iyengar, eu gosto muito da prática do Iyengar. Ele usa elementos, cadeira, né, blocos e outras coisas. E a história do Iyengar é muito legal, né? Ele era um menino que a irmã dele era casada com um discípulo de Krishnamacharya. E ele ficava praticando a yoga dele lá, e o Iyengar queria fazer também. Só que o Iyengar tinha uns problemas na coluna, ele era meio tortinho e tudo mais. E o cara falava que o Iyengar não ia conseguir fazer nada, que ele nunca ia ser um yogi. E o Iyengar começa, eu vou ser sim, hein? Aí ele começa a pegar umas revistas, uns livros, criar uns blocos, usar as cadeiras de casa, e ele conserta o corpo dele, né? Então a prática do Iyengar, ele é muito voltado, eu vejo como uma recuperação corporal mesmo, assim, né? Aí depois ele foi lá pra hiperalongamento e tudo mais, né? Ele mostrou que realmente ele é capaz de fazer tudo com perseverança, né? E, enfim. E aí tem um vídeo dele falando uma das coisas que, só pra gente encerrar mesmo, né? Falando uma das coisas que eu acho que é o yoga e é o que eu tô tentando fazer aqui, né? Que é a minha forma também de ver yoga, né? O yoga, assim como a ciência, assim como a arte, se adaptam, né, os momentos e se atualizam, né? O yoga também deve seguir esse ritmo. Então, é o pensamento do Krishnamacharya, é o pensamento do Zikacharya, é o pensamento dessa escola aí que trouxe pra nós, né? Já tem o quê? Já tem quanto tempo, gente? 60 anos? Né? Que eles vieram e trouxeram esse conhecimento dessa maneira para nós, né? Então, impor a cultura... A gente vive num mundo que é muito plural, que a gente consome cultura de todos os lugares, né? Então, você impor, às vezes, uma rigidez e falta de mobilidade, acho que já não funciona tanto, né? Eu acho importante manter o tradicionalismo, eu acho muito bonito também em alguns casos, mas eu entendo muito a pluralidade, né? E levar a essência nessa pluralidade, eu acho que essa é a questão, né? Que é muito bonito você trazer para a cultura do outro, né? Você conversar com o outro, né? E aí você tem uma análise de yoga bem subjetiva, mas muito humana, né? Que é preservar a individualidade de cada um, né? Então, enfim, só terminando aí com essa mensagem, né? Eu vou ver também, eu quero postar esse vídeo do Iyengar, mas eu ainda não consegui achar, eu vi no site, mas eu não consegui achar o link dele. E eu vou colocar aí, porque é curtinho, 15 segundos ele só falando isso, que o yoga, assim como a arte e a ciência, devem se atualizar sempre. E pra mim é uma grande reflexão mesmo, né? Porque é uma questão até de crescimento pessoal, né? A gente saber conviver é saber se adaptar, é evolução, né? Então, adaptabilidade ao meio, né? As pessoas diferentes. Então, tá tudo aí, né? Agora, saber o nosso, né? Saber quem somos, saber como e como gostamos de executar e aceitar e respeitar a maneira do outro, né? Eu acho que tá aí esse grande segredo e o que é yoga de fato, né? Que é uma união da pluralidade, não uma união autoritária querendo todo mundo ser igual, uniformizado, né? Então, gente, é isso. Eu acabei de receber alguma coisa muito interessante provavelmente sobre yoga e genética. Olha, foi 1 hora. Não, 40 minutos, como eu calculei. Tô mal das contas hoje, hein, gente?
Bom, foi muito legal. Eu quero saber se vocês têm perguntas, assim, se alguma coisa ficou faltando, se vocês acham que ficou faltando alguma coisa, se vocês ficaram confusos com o meu esquema que eu tentei mostrar aqui, com o meu resuminho da história. Eu acho que eu vou fazer ele bonitinho no PowerPoint e coloco no feed também. Acho que vai ser legal, um material legal, né? E Aline, que bom que conseguiu assistir. Enfim, podem mandar dúvidas. Eu vou ficar aqui alguns minutinhos esperando dúvidas de vocês. Eu tenho uma pergunta que eu tô com ela atrás da orelha, assim. De repente, Rô pode me ajudar a responder. A pessoa perguntava qual a motivação do yoga. Por que que o yoga foi... que levou o yoga ser yoga? Rô, tem algum palpite? Aline, também qualquer pessoa pode dar um palpite. Ai, que bom, Andréia. Obrigada pela participação. E vamos levando. Fazendo a propaganda aqui da semana que vem, eu espero que estejamos com os convidados aqui. A gente vai falar de Ashtanga Yoga, do Patapsy Jois, com Leandro Lakshman, um grande amigo também lá de Búzios, e Okido Yoga, que é uma versão japonesa. É muito interessante, que vai ser com o Christopher, que ele também fez a formação com a gente lá no VVY, né? Comigo em outro ano, mas ele é da nossa trupe do VVY e depois ele se especializou, tá fazendo a formação em Okido Yoga, que é muito bacana. Então, alguma sugestão, Rô? Eu diria, assim, que motivação, né? É um questionamento interessante mesmo. Eu tô com essa pulguinha atrás da orelha. O Lakshman. E aí eu vou trazer o Hatha Yoga, né? Esses 8 passos do yoga pra gente fazer essa conversa. Como a versão japonesa conversa com esses 8 passos, como os outros discípulos, né, de Krishnamacharya também exploram isso. Eu vou trazer também mais superficialmente um pouquinho do Iyengar. Acho que a gente pode levar lá pro nosso grupo, né, Rô? E aí a gente vê aí o debate que vai surgir. A pergunta é: o que motivou o yoga? Né? Alguém chegar e falar assim, isso vale a pena ser desenvolvido, isso vale a pena ficar. O que motivou o yoga a ficar, né? Dentro dessas 6 escolas. O que motivou o yoga? Se for só relacionado à prática física, né? O que motivou o yoga? O bem-estar que ele proporciona, a meditação. Sim, é verdade. Pro momento atual é bem útil mesmo, né? Eu acho que essa conversa também, né, porque o que acontece? Eu vejo muito que tem muitas linhagens céticas, né? Que vem até com outros nomes, assim. Mas que são baseadas nos princípios do yoga, né? Então, é sobre isso também que eu quero trazer aqui um dia, assim, até eu também penso assim, você pode gostar de fazer outra atividade corporal e não exatamente as posturas, mas uma vida yógica, né? É uma consciência, é um estado de consciência, né? De reflexão constante, né? Sobre o que seus atos estão causando para você e para as outras pessoas, né? Quais são as suas ondas que você está provocando. Sim, essa é uma motivação, assim, do Hatha Yoga, da prática física em si, eu acho que é a que a gente
Ah, gostei disso. A Aline disse, acho que não sai, né, no vídeo pra vocês, então eu vou ler aqui. A Andrea disse bem-estar físico e mental, né? Que sim, pra prática física é exatamente isso. E a Aline disse, pelo que eu entendi, foi algo que no início era intuído pelos sábios, então acho que foi fé. É, o que motivou antes foi para criar uma estabilidade confortável para a meditação. Rosiana, de que era algo que levaria a tal união. É, assim, sempre foi visto o yoga para autorrealização, né? O próprio estudo do Bhagavad Gita, ele já é focado em autorrealização. E o Yoga Sutra de Patanjali, ele vem daí do Bhagavad Gita. Então, o foco mesmo, então, talvez essa foi a motivação. Temos aí nossa resposta, a autorrealização, né? E aí você vai... Agora, o que é autorrealização? É a segunda pergunta. Né? A gente tem... Eu acho que no nosso contexto não atual, de crise e tudo mais, mas no nosso estilo de vida e forma de ver o mundo, né? A gente tem um conceito talvez diferente de autorrealização. Eu penso, né, que não é sei lá, como os monges, né, que até mumificavam os corpos e sei lá, transcenderiam com o espírito, né? Mas a autorrealização de você estar vivendo uma vida plena, você está aqui, né? Vivendo uma vida plena, realizando cada dia seu propósito, né? Da maneira que você acredita que deve e como você deve, né? Não sei. Essa também é a minha percepção. Fica aí esse questionamento. Alguém quer? A autorrealização está ligada à espiritualidade. Sim. Mas a espiritualidade também é plural hoje em dia. Realizar no sentido de compreensão de que não há separação entre eu e o todo. Sim, eu gostei disso, né? Porque pega a realização no sentido de compreensão mesmo, gostei disso, no sentido de compreensão, é verdade. É verdade, faz sentido. Mais alguma colocação? Essa separação, né, no caso, também tem várias formas de você sentir essa não separação, né? Ela tá ali na sua execução diária, né, de ações, né? Daí entra a devoção. Eu sempre questionei muito meu professor sobre isso. O que era fazer ser devocional? Hoje a gente já está encerrando, a gente está aqui nas reflexões. Depois você assiste desde o início, mas fica aí, participa também. Falando aqui da autorrealização, me perdi um pouquinho. Mas não lembro mais o que eu estava falando. A gente está aqui falando de autorrealização. O que seria essa autorrealização, essa percepção do todo, né? A compreensão de que... da devoção, lembrei. Que eu questionava muito o meu professor, o Jaya, para saber, para entender mesmo o que era viver Bhakti Yoga, né? O tempo todo. E, gente, só tem 20 segundos restantes. Acho que eu tenho que encerrar. É a primeira vez que eu faço uma live tão longa. Então, bom, não vai dar pra eu terminar aqui sobre Bhakti Yoga, mas vou fazer um asterisco e vejo como é que eu passo aí um complemento pra nós, né? Gratidão a todos, um beijo, até segunda que vem.